Olá, caros estudantes. Nesta videoaula, nós iremos falar sobre as matrizes culturais de formação do povo brasileiro. A gente já veio numa série de estudos sobre a questão cultural e nesta videoaula a gente vai tratar especificamente do aspecto da cultura brasileira, tentando entender um pouco da formação da nossa cultura a partir das três matrizes originárias da nossa cultura. Né? Então, a gente vai projetar aqui um esquema para facilitar a nossa compreensão. Então, as matrizes da formação cultural do povo brasileiro, ela compreende a matriz indígena, a matriz africana e a matriz europeia, como imagino que já seja sabido de vocês. Bom, para iniciarmos, a gente tem aqui algumas palavras-chave, né, que também já é conhecido de todos vocês, que, como é a questão da cultura, que a gente já vem fazendo esse estudo sobre o que é e o que circunda, do ponto de vista teórico, o conceito de cultura. Né? Da mesma forma, a etnia, a gente já vem fazendo esse debate, essa discussão, essa reflexão de cultura, etnia, mas está aí o conceito. E agora aparecem alguns conceitos novos, como é o caso da miscigenação, que é o cruzamento interracial, ou seja, a mestiçagem, para dizer que todos nós somos frutos de um processo de cruzamento dessas matrizes, dessas raças que se encontraram aqui no Brasil. A gente vai dizer que somos mestiços porque somos frutos dessa relação. Uma outra palavra-chave que aparece aí é sociedade, que a gente também já tem propriedade disso. E a mestiçagem, aí, cruzamento de raças ou espécies diferentes, e um conceito que talvez seja novo para alguns é o conceito autóctone, que diz respeito àquilo que é natural da região onde ocorre, que é originário do país em que habita, e cujos ancestrais aí sempre habitaram, né? Ou seja, é uma população, um grupo de pessoas que são originários de determinado lugar, espaço, território. Quando a gente fala os povos autóctones, é os povos que sempre ali viveram, nesse sentido. Mais especificamente sobre a formação cultural brasileira, a gente sabe que a sociedade brasileira ela passa, né, por um forte processo de miscigenação desde os primeiros séculos, né, de colonização, século da nossa história. Por exemplo, os índios autóctones, que aqui já viviam, eram originários, né, depois os negros de origem africana e brancos europeus, eles formam o tripé sobre o qual nasceu grande parte dos inúmeros traços culturais da nossa sociedade brasileira. Então, a gente tem nitidamente aí os povos autóctones, são os índios que aqui viviam, os negros de origem africana e os brancos de origem europeia. Então, a gente tem aí o tripé, né, cultural da nossa formação. E a partir dessa mistura dessas raças, a gente tem muitos traços da nossa cultura de ambas raças. Por exemplo, a religião, tem essa diversidade, a língua, a culinária, as vestimentas, datas comemorativas, folclore e tal. Então, é bem expressivo essa manifestação cultural a partir dessas três matrizes, né, de formação da nossa cultura. E essa rica diversidade sociocultural, ela é fruto também da intensa miscigenação, claro, né, que ainda está em curso e tem contribuído há mais de 5 séculos para formar uma sociedade brasileira. Então, mais uma vez, reforçando essa rica diversidade desses aspectos socioculturais é fruto dessa intensa miscigenação que o nosso povo
o que a sociedade brasileira sofreu e sofre ainda ao longo do tempo. Sofre no sentido de se relacionar. Não que isso seja ruim, né? Pelo contrário. Então, vamos tratar especificamente agora da matriz indígena. Segundo alguns historiadores, séculos de dominação moura e relação com outras civilizações, isso facilitaram o contato dos colonos portugueses e os indígenas aqui no Brasil. Todavia, isso não impediu que os nativos fossem dizimados pela ação colonizadora. A gente sabe de como foi esse processo de colonização para os índios. As primeiras décadas de colonização possibilitaram uma rica fusão entre a cultura europeia e a dos indígenas. Eu chamaria não de rica fusão, mas de rica imposição, né? Dando margem à formação de um elemento como a língua geral, que influenciou o português falado no Brasil hoje, né? E diversos aspectos da cultura indígena foram herdados pela atual civilização brasileira, ou seja, nós carregamos nitidamente os traços da cultura indígena. Além da dizimação dos povos autôctones, os índios que houve a ação da catequese e a intenção e a intensa miscigenação, o que vai exatamente contribuir para que muitos desses aspectos culturais eles fossem perdidos, porque essa dizimação dos povos fizeram com que desaparecesse vários hábitos culturais, como também o processo de catequização, né, que fez com que algumas culturas, ou melhor, alguns hábitos da cultura indígena desaparecessem. Né? Então, isso é um certo prejuízo para nós. Bom, a influência indígena ela se faz muito forte, né? Em algumas regiões, em certas regiões do país, em que esses grupos eles conseguiram se manter mais distante da ação colonizadora e em zonas povoadas recentemente, principalmente em porções da região norte do sul do Brasil. Então, a influência indígena na nossa vida ela é forte e em algumas regiões específicas do nosso país, isso é muito mais expressivo, né? Porque algumas regiões e algumas tribos conseguiram se preservar um pouco mais, aí dependendo das regiões do Brasil onde elas estão situadas. Então, para fechar, para aprofundar um pouco nessa questão indígena, eu convido todos a ver o vídeo Os Índios no Brasil. Vou disponibilizar o link do vídeo, é um vídeo do YouTube que ajuda a gente a entender um pouco mais essa história dos índios. Gostaria muito que visse o vídeo, porque é importante para entender algumas coisas. Não passar para o próximo tópico sem ver esse vídeo, certo? A outra matriz que vamos apresentar é a matriz africana. Bem, a cultura africana ela chegou aqui através dos povos escravizados, né, trazidas para o Brasil em um longo período, que foi de 1550 a 1850, foi um período bem duradouro, né, dessa questão da escravidão. E a diversidade cultural da África, ela reflete na diversidade trazida pelos escravos, sendo eles pertencentes a diversas etnias, falando idiomas diferentes e com tradições também diferentes. Né? Assim como a indígena, a cultura africana ela foi subjugada pelos colonizadores, sendo os escravos batizados antes mesmo de chegarem no Brasil, batizados com outros nomes que não eram seus, porque é uma cultura também subjugada pelos colonizadores. Na colônia, aprendiam português, seja no Brasil, português, e eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Olha só que diversidade cultural a gente tem aí, né? Trocar de nome no sentido de esquecer a sua origem, né? E obrigados a se converter a uma religião
que não é a sua, enfim. Alguns grupos, como os escravos das etnias Al-Assar e Malê, de religião islâmica, eles já traziam uma herança cultural e sabiam escrever em árabe. Os bantus, os nagôs e os jejés, eles eram monoteístas, constituindo assim os candomblés, que são hoje, né, uma representação das aldeias africanas aqui no Brasil. Através desse sincretismo religioso, os escravos eles adoravam seus orixás, através de santos católicos, dando origem aí a algumas religiões afro-brasileiras que a gente tem hoje, né? Como o Umbanda, o Batuque e outras manifestações culturais de cunho religioso que a gente chama de afro-brasileira, porque se fundiu aqui, né, com outras questões mais específicas do Brasil. Então, os negros, eles contribuíram para a cultura brasileira com uma enormidade de elementos. Então, a cultura negra, africana, afro-brasileira, como a gente chama aqui já, depois desse processo de brasileiramento, né? Então, a cultura africana traz para a cultura brasileira, contribui com a cultura brasileira, assim como muitos elementos. É extremamente rica, né? Por exemplo, a dança, a música, a própria religião, a culinária, o idioma, enfim, são vários elementos. E essa influência se faz notar em grande parte do país. E em certas regiões, territórios, isso é muito mais forte. No meu caso, por exemplo, o Nordeste, né, especificamente o estado da Bahia e o estado do Maranhão, onde há uma grande manifestação, né, desses costumes, dessa cultura de matriz africana. Então, a cultura afro-brasileira ela é bastante notória em alguns lugares, e especificamente no nosso estado. Eu sugiro que vocês vejam o vídeo Xadrez das Cores. Xadrez das Cores é um vídeo que vai tratar dessa questão atual do preconceito racial. Como também ouvir a música da Bia Ferreira, Cota Não É Esmola. Gostaria muito que vocês vissem todos os vídeos. Não gostaria que vocês fossem para o próximo tópico sem ver e ouvir essas mensagens sobre a questão negra, certo? Avançando, nós vamos ter a matriz europeia, a última matriz, entre os diversos povos que formaram o Brasil, foram os europeus, né? Aqueles que exerceram maior influência na formação da cultura brasileira. Né? Como colonizadores, eles tiveram aí poder de interferir no processo de formação da nossa cultura, principalmente os de origem portuguesa, né? A gente sabe que quem chegou primeiro aqui nesse processo de colonização foi exatamente os europeus de Portugal. Então, durante 322 anos, o país foi colônia de Portugal, já sabe disso, né? E houve aí uma transplantação da cultura da metrópolis para as terras sul-americanas, ou seja, transplantaram para nós muitos aspectos dessa cultura europeia. Né? Os colonos portugueses eles chegaram em maior número à colônia a partir do século XVIII, sendo já neste século, o Brasil um país predominantemente católico e de língua dominante portuguesa. Ou seja, no século XVIII, o trabalho de colonização ou de imposição de valores culturais a partir desses elementos da língua, do comportamento, isso tudo já tinha mais ou menos acontecido. Né? Então, temos aí, né, nitidamente essa influência muito forte, né, ou imposição da cultura europeia para a nossa cultura.
e eu sugiro que vocês vejam o vídeo Os Portugueses no Brasil. Os Portugueses no Brasil é um vídeo do YouTube também, que vou disponibilizar o link, e gostaria que vocês assistissem antes de passar para o próximo tópico, que a gente fala um pouquinho sobre os imigrantes. Como assim, professor? Não são 3 matrizes? E os imigrantes? Os imigrantes não chegam a ser uma matriz, né, de formação da nossa cultura, porque eles chegaram um pouco depois, né, no século XIX, basicamente, e século XX, mas eles, de alguma forma, de uns 100 anos e pouco para cá, eles também conseguem influenciar nos nossos hábitos, nossos costumes, na nossa cultura de modo geral. Então, a gente tem aí, né, nos imigrantes europeus, essa, essa influência de alguns elementos. A imigração europeia ela foi incentivada não apenas para suprir o fim da mão de obra escrava. Eles vieram também para trabalhar no lugar dos escravos que foram expulsos das senzalas sem a mínima condição de se inserir em outros espaços na cidade. Daí vem, não é, os imigrantes de alguns países e continentes, né, diferentes também. Mas não foi só essa a, a questão incentivadora, mas também foi promovida pelo governo, que tinha a intenção de branquear o Brasil e europeizar sua cultura. Olha só, afinal, a maior parte da população do século XIX era composta por negros e mestiços. Depois aí de vários séculos, a gente tem essa cultura. E agora, na intenção de branquear ou europeizar, traz-se imigrantes, abre uma campanha, né, para a vinda de vários imigrantes aqui para o Brasil. Então, dentre os diversos grupos de imigrantes que aportaram no Brasil, foram os italianos que chegaram em maior número, quando considerada a faixa de tempo entre 1870 e 1950. É mais ou menos esse período aí. Eles se espalharam desde o sul de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, sendo a maior parte da região de São Paulo. Além dos italianos, claro, destaca-se os alemães, que chegaram em um fluxo contínuo desde 1824. Então, eles vão se fixar primariamente na região sul do Brasil, por isso a região sul tem algumas características diferentes de outras regiões do país, onde diversas regiões herdaram, claro, essas influências germânicas dos seus colonizadores. Então, os imigrantes eles se fixam na zona rural do Brasil, vivendo em pequenas propriedades familiares, sobretudo alemães e italianos, e eles conseguem manter seus costumes no seu país de origem, criando no Brasil uma cópia das terras que deixaram na Europa. Em contrapartida, os imigrantes que se fixaram nas grandes fazendas e nos centros urbanos do Sudeste, né, como os portugueses, os italianos, os espanhóis e até árabes, eles rapidamente se integraram na sociedade brasileira, perdendo muitos dos seus aspectos da herança cultural do país de origem. E aí a contribuição asiática veio com a imigração japonesa, porém de forma mais limitada. Mas, como se vê, a gente ainda sofre, além das matrizes de formação cultural, a gente sofre influência, a gente recebe influência, talvez sofre, não seja o termo, mas a gente recebe influência de outros povos, tanto da Europa como de outros lugares do mundo. A gente recebe essa influência na formação da nossa cultura. Então, a cultura está acima da diferença da condição social. Quem disse isso foi Confúcio. A cultura está acima da diferença da condição social. Ela abrange a todos, ela envolve a todos, independente da sua condição social. Então, eu gostaria que todos vocês ouvissem a música da Clara Nunes,
O Canto das Três Raças, antes de fechar esse estudo certinho, ou melhor, para fechar esse, vocês poderiam ouvir o Canto das Três Raças de Clara Nunes. Certo, gente? Então, essa é a aula que a gente precisava construir para avançar nessa discussão sobre as matrizes de formação cultural. Certinho? Muito obrigado e até outra hora.